Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gilson Rego e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa polêmica aí sobre a questão da solidão da mulher negra. Eu começaria dizendo o seguinte: a maioria das pessoas que estão brigando, falando horrores aí acerca dos homens negros, não leram nenhum dos trabalhos referente a isso. Simplesmente pegaram um vídeo do programa Espelho, onde Lázaro Ramos entrevista a pesquisadora Claudete Alves, e as pessoas, por esse vídeo, tiram conclusões e fazem um monte de coisas aí que estão circulando. Eu diria que o trabalho pioneiro dessa questão é o de Cláudia Pacheco, Ana Cláudia Lemos Pacheco. É branca para casar, mulata para F e negra para trabalhar. Esse trabalho, gente, apesar dele estar circulando nas bibliotecas virtuais por volta de 2008, eu acredito que desde 2000 ou antes, Cláudia Pacheco já falava sobre isso, já tinha artigos publicados, eu cheguei a ler alguns artigos dela bem antes de 2008, referente à questão. E é um trabalho de muita pesquisa, de muita dedicação, foi muito bem feito, é um dos trabalhos mais bem feitos que eu conheço, que fala acerca da questão, né? A forma de escrever, a forma do olhar, muito interessante. A Cláudia Pacheco já tinha um ativismo negro, né? Então é um olhar de dentro, muito bom, que vale a pena ler. Outro trabalho que eu destacaria também é o de Zelinda Barros, que foi publicado em 2003, Casais Interraciais e suas representações acerca da raça. Nesse trabalho você vê os casais, tanto do cara ativista negão, casado com a mulher branca, como você vê do casal mulher negra com cara branco, também não ativista e não ativista. E a gente pode observar em todos os casos, inclusive com o próprio negro ou negra ativista, você vê a hierarquia de cor nos casais, as coisas truncadas. E olha que o olhar dessas pesquisas geralmente tem base sociológica, antropológica, filosófica. Dificilmente tem olhares psicológicos, tem olhar de abordagens do psiquismo, como análise bioenergética, psicodrama. Dificilmente tem. Se colocar, aí é que a gente vai ver a profundidade maior ainda da questão da hierarquia de cor nos casais branco-preto. Mas tudo bem. Solidão da mulher negra, ele em primeiro lugar começa desde o século XVI na escravidão, onde os traficantes de escravizados perceberam que, colocando um número maior de mulheres pretas e um número menor de homens pretos, ele estabelecia diminuição de custos. Botava os homens negros para fecundar milhares de mulheres pretas e nascia dali o exército de crianças já dentro do solo brasileiro como escravizados, e isso facilitava o quê? Deixava de pagar atravessadores no Atlântico, deixava de pagar carregamento de negros no navio na África, descarregar no Brasil tinha custo alto, tinha que pegar pedágio muitas vezes aos piratas no meio do Atlântico, ou seja, uma série de coisas que implicava essa atitude de botar menos homem negro e mais mulher preta e fecundar um monte de mulheres negras. Isso dava diminuição de custo para o mercado de tráfico negreiro, que inclusive é a primeira e maior riqueza de homens brancos europeus. No capitalismo brasileiro é isso, né? É canalização, é tráfico de pessoas humanas. Além disso, nós temos o homem negro, ele é colocado no trabalho da lavoura, trabalho de campo. Fica mais exposto a picada de cobra, insetos, animais nocivos, que davam uma baixazinha no número de homens negros. E a mulher preta é colocada mais na casa grande, que apesar de uma suposta proteção contra os intempéries da natureza, por outro lado, essa mulher negra estava exposta a todo tipo de orgia sexual das taras dos brancos europeus, donos de engenho e seus correlacionários. Outra questão também é, nas revoltas negras, nos motins, rebeliões, havia o quê? Uma baixa de homens negros. E muitas vezes os castigos eram pagos para ser exemplo, o tronco, cortar o pescoço, cortar as genitálias, né? Tudo isso aí também baixa de homens negros. Vamos agora para frente, o período da passagem do século...
para frente no chamado pós-abolição, onde o professor Hélio Santos levanta muito bem aquela questão, assim dizer, o problema não foi o 13 de maio, o problema maior foi o 14 de maio, porque você tinha uma mulher preta empregada como doméstica, lavadeira, quituteira, passadeira, ama de leite, acompanhante, prostituta e outros serviços mais. E você tinha um homem preto desempregado crônico. Até porque a chamada imigração já estava em curso desde 1830, 1850. 30, 50, ela já se falava em migração. Então já tinha chegado algumas levas de europeus ocupando o lugar dos negros. Que, mesmo esses imigrantes vindo sem dente, cheio de doença, onde os homens eram pistoleiros, traficantes, eram moradores de rua, mendigos, eram pessoas do vício, eram presidiários, as mulheres prostitutas de rua, os meninos vieram com o pé no chão. Mesmo assim, o capitalismo brasileiro, a branquitude brasileira, preferiu investir num processo de cota branca de 100% sobre esses imigrantes e largava os negros, que era mão de obra qualificadíssima na época, porque sabia tudo já dentro do processo da escravidão, largaram ao léu, ao ver navio, até os dias de hoje. E aí é engraçado como alguns negões e negonas, eu não preciso de cota, não sei o que, nunca ouvi isso. Ele não sabe da história, ou faz de conta que não quer saber da história da cota branca. Então, além disso, nós temos, por exemplo, na passagem do século XX para o XXI, o acirramento das ações brancas a favor de intensificar o extermínio negro. As ações policiais se multiplicam. Olha a questão das tais pacificações, né? E no que está dando as pacificações. O tráfico de drogas, a guerra do tráfico de drogas dá uma baixa significativa de homens negros. A mendicância, o crack, as brigas dos homens pretos na favela, na rua, as disputas, os grupos de extermínios, os grupos paramilitares, os grupos de brancos que andam armados, que qualquer vulto negro ele atira. Ou seja, você tem uma baixa de milhões de homens negros, sem falar na quantidade de presidiários, que são homens jovens, pretos, que estão com a sua vida completamente arrasada como presidiários. E quando sai, a gente já sabe a história, né? Então, a solidão da mulher negra, em primeiro lugar, primeira instância, é devido ao extermínio de homens pretos em grande quantidade. É genocídio mesmo de um povo. Então, você tem esse elemento e depois a gente tem um outro elemento. Por outro lado, a mulher negra é santinha, inocente? Bom, este livro aqui, Mulheres Negras, publicado pelo Selo Negro, entre outras questões, ele narra acerca das milhares de mulheres pretas que engoliam ouro desde o século XVI, defecavam, lavavam esse ouro, iam acumulando nos seus esconderijos, ao ponto de fazer um caixa muito significativo e comprar sua própria alforria, alforria de parentes, alforria de amigos, de conhecidos. Homens pretos fizeram isso também, só que em menor quantidade. E essas mulheres pretas conseguiram um tratamento tal na sociedade que algumas até tinham escravizados, tinham 5, 6 escravizados. Algumas foram chamadas de duquesa, de marquesa, receberam títulos de reconhecimento em alguns espaços brasileiros, mulheres pretas. E todas elas, pasmem, todas casaram com homens brancos. Homens brancos. E em menos de 10 anos não se ouvia falar mais na história destas mulheres. Simplesmente, os homens brancos que foram casados com ela apareciam com posses, com bens, com negócios, e essas mulheres desapareciam e ninguém sabia falar de o que houve com essas mulheres. Então, a gente pode observar mais ainda que mulheres pretas em décadas de 30, 40, 50, 60, que conseguiram se formar com a enfermagem, em medicina, uma outra, muito difícil. Boa parte delas casaram com homens brancos. Ou seja, a mulher negra está no mesmo processo que racismo com o homem negro, faz a mesma coisa quando ela tem a oportunidade.
faz a mesma coisa quando ela está num lugar de melhor colocação. Quer ver um exemplo? As globelezas que estão casadas, todas estão casadas com homens brancos. As atrizes globais, bem-sucedidas, negras, com exceção da Thaís Araújo, as demais, boa parcela, não estou dizendo todas, mas boa parcela estão casadas com homens brancos. Então, a gente tem que refletir nisso aí. Pausa, porém, contudo, justifica a parafernália que o homem negro está fazendo? Não, nada justifica. Essa patifaria que o homem preto está fazendo hoje na sociedade brasileira, essa pouca vergonha, não pode, não deve, nem de longe vai ser justificada por todo esse histórico que eu trouxe aqui. Eu só trouxe o histórico para dizer, não existe santinhos no processo. Agora, esses homens pretos, com esse problema que eles têm, que eu já fui assim, não nego para vocês, não, já fui assim. Né? E confesso que eu hoje, ao lado da mulher, quando digo hoje é de 15, 20 anos para cá já, ao lado de uma mulher preta, eu me sinto muito mais valorizado. Mas sem sombra de dúvida. Quando eu andava com a mulher branca, era as instituições. Pois não, senhor, eu não existia. Era igreja, não sei o que, era qualquer lugar da rua. Pois não, senhor, até um dia mesmo, um vendedor de amendoim, estava eu e ela, tipo um barzinho de rua, uma coisa assim, e o cara, pois não, senhora, pois não, senhora, pois não, senhora. Quando eu perguntei a ele, cara, por que pois não, senhora, somente? Não sou racista não, velho. Eu só fui perguntar, não sou racista não, velho. Então assim, eu me sinto muito mais valorizado e respeitado quando eu estou ao lado da mulher preta. Tá? Agora, é preciso que esses homens negros, inclusive agora os ditos ativistas, façam uma reflexão mais aprofundada. Porque o que está me parecendo é o seguinte. Lembra daquela história que Biko escreveu, Steve Biko, naquele livro Escreva o que eu quero, onde ele disse assim, há brancos que tomam algumas cervejas com negros e depois partem para os seus espaços de 100% branco e ficam com a consciência tranquila. Não se sentem incomodados em estar em espaços de 100% branco, sendo um país com maioria negra. Eles não se sentem incomodados. Por quê? Porque eles tiveram o dever cumprido. Tomou algumas cervejas com preto, então pode partir com a consciência tranquila para os seus espaços brancos. Traçando um paralelo com isso aí, eu vejo alguns homens negros também se escondendo numa capa de discurso de movimento negro, se escondendo na capa porque participa de caminhada contra o genocídio negro, porque tem algumas ações de movimento negro. Então eles se escondem nisso aí. Quando ele pega a mão da branca, eu já posso casar com a mulher branca, porque eu tenho o meu dever cumprido ali no movimento negro. Olha, negão, você é um idiota, você é um abestalhado. Por quê? Essa mulher branca que você está pegando na mão, que você diz que é sua esposa, e que é um casamento até estranho e ridículo, porque ninguém vê vocês dois juntos numa praça, num shopping, numa praia, ninguém vê negão de movimento negro de mão dada com a sua esposa, em loja, em feira livre, em lugar nenhum, em mercado, nenhum lugar vai ver. É essa mulher branca por um lado e esse cara preto por outro. Agora ele pega as namoradinhas deles negras, de encontros fortuitos, casuais e noturnos, fica pousando nas reuniões de movimento negro, nos congressos, nos encontros, para dizer que está com a preta. Essa palhaçada, nega, não tem mais cabimento. E que escolha é essa? Que a sua mulher, você nunca está de bandada com ela em lugar nenhum. Que amor é esse que ninguém vê vocês dois juntos? E como fica a cabeça dos seus filhinhos branquinhos, clarinhos de cabelos lisinhos, negão? Quando se pergunta, eu nunca vejo meu pai na rua com minha mãe. Como é que fica isso? Hein? Vocês dormem na mesma cama ou são em cama separada, negão? Você tem seu caso fora e ela também tem o caso. Ei, negão, isso é privado? Tem certeza que essa questão? Isso é uma decisão privada de sua vida privada? Olha aqui, rapaz. Ser de movimento negro não é essa modinha de botar cabelo pra cima, botar ideia de fazer epistemicídio, feminicídio, sororidade, pronto, só movimento negro. Ser movimento negro, cara, é uma atitude política
super radical de participar da oposição de toda a ação civilizatória branca que só sabe existir, só sabe viver, eliminando tudo aquilo que não seja branco. Nós somos a maior oposição, a maior força contra um processo civilizatório branco. Então, nós, dentro de uma civilização preta, africana, estamos determinando o direito de existir e impedindo que uma civilização de cunho nazista, fascista, venha fazer a eliminação de tudo aquilo que não seja branco. Portanto, é uma decisão política muito séria. Não é modinha, não é presepadinha de ler 200 livros e fazer discurso, não. A coisa é séria. Então, assim como Malcolm X disse, acusa o homem branco de ser o maior ladrão da terra, de ser o maior devastador da terra, de ser o maior assassino da terra, você, quando pega na mão dessa mulher branca, você está se aliando ao maior devastador da terra. Você está se aliando ao maior destruidor, ao maior assassino da terra. O que você está dizendo é: o homem branco me venceu, o homem branco matou minha família, o homem branco acabou com a minha civilização, o homem branco me transformou em uma nulidade e agora eu quero ser branco como você. Você me aceita, homem branco, no seu grupo? Você me aceita? Eu me rendo. Me aceite, homem branco, por favor. Essa é a sua ação quando pega na mão da mulher branca e diz que ela é sua esposa e você, em contrapartida, despreza todas as negras. Ah, mas as negras militantes são assim, são assadas. E as negras não militantes? E as negras não militantes que não são brigonas? Por que você não está nem com uma nem com outra? Você pega a mulher branca. Ora, rapaz, vai te catar, procura o que fazer. Toma vergonha nessa cara. Então, é preciso que haja uma reflexão, um entendimento muito sério acerca dessa questão. A gente precisa conversar. É óbvio que não vai dar para conversar com certas meninas zoadentas que só quer brigar. Não tem condições de conversar. Agora, é preciso a gente ter um papo franco de você dar o primeiro passo. Para com o discurso de amor não tem cor que eu escolhi. Para. Isso é palhaçada. Segundo ponto, você sente o que se a sua esposa fosse preta? Sua respiração tranca, seu corpo sente mal, você treme, sua cabeça relembra a escravidão, relembra as chibatas, você relembra aquele momento em que você estava sendo currado por vários homens brancos e via a sua mulher, via a sua filha também sendo currada, usada sexualmente por vários homens brancos e você não podia fazer nada e você se sentiu culpado, mesmo estando amarrado, mesmo estando seguro por outras pessoas, por outros homens pretos, que os homens pretos eram ordenados a fazer isso com você. Você sente isso, é isso que acontece na sua vida? A gente precisa conversar, cara. O que é que acontece? O que não cabe mais, não tem mais lógica, não faz mais sentido algum, não tem graça. Amor não tem cor, no Brasil tem. E o seu comportamento está dizendo que o amor no Brasil é branco. Então a gente precisa ter um diálogo franco, sem condenação, eu coloquei tudo isso para poder apresentar o vídeo. Mas o nosso papo franco não vai ter condenação, não vai ter rejeição, não vai ter nada. Agora a gente precisa ter uma conversa séria, porque não cabe mais essa palhaçada. Gente, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Beijos a todos e a todas.